Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao início do nosso curso de extensão Interagindo com a Matemática. Eu sou o professor Rômulo Stefano e estarei com vocês ministrando o módulo 1, que vai tratar sobre as medidas de comprimento. Quando nós falamos de comprimento, nós podemos imaginar assim, a medida do comprimento de uma calçada, de uma rua, a altura de um edifício, o tamanho de um lápis. Essas medidas estão relacionadas ao comprimento. Observe esses exemplos que nós colocamos aqui. Quando eu quero medir um prego, uma chave de fenda, uma tesoura, uma lapiseira, um garfo, uma faca, nós utilizamos uma régua aí para medir. Nós estamos exatamente utilizando esta grandeza no sistema métrico decimal de comprimento. Ao você viajar e verificar uma placa de estimativa de distância, veja ali que a estiva falta 21 km, Camboriú falta 37 km, São Paulo 191 km. Essa medida é uma medida que pertence ao sistema métrico decimal de comprimento, ok? Quando eu quero também medir as alturas dos edifícios, eu também estou utilizando medidas de comprimento. Então, nós podemos concluir que as medidas de comprimento, elas podem serem utilizadas alguns objetos. Quais são esses principais objetos? Nós temos as réguas, as trenas, né? Aqui nós temos os esquadros, nós temos o objeto que mede as polegadas, não é isso? Então, nós temos diversos instrumentos que medem o comprimento, né, dos objetos, das distâncias, da altura. Então, eu quero que você entenda neste módulo que existe uma unidade padrão, aquela que originou, certo, todas as outras unidades de comprimento. Então, o sistema métrico decimal de comprimento, ela tem como unidade padrão o metro, certo? Daqui a pouco você vai entender melhor. Então, o metro, ele origina todas as unidades que venham antes dele, né? Que nesse caso nós vamos chamar aqui de múltiplos, que você vai entender que todos esses múltiplos são todas as unidades que são maiores do que o metro. E o metro também origina os submúltiplos, que são as unidades que são menores. Então, veja bem, o metro, ele é o centro, ele origina. Então, ele origina quem? Os múltiplos e submúltiplos. Tudo que vai estar para esse sentido aqui, né, antes do metro, é os múltiplos. Esses múltiplos você vai entender que eles serão usados para medir grandes distâncias, principalmente isso. E os submúltiplos também são para medir pequenas distâncias, podemos dizer assim. Tudo bem? Então, indo adiante. Então, os múltiplos do metro, nós temos que saber. Então, se você observar, você já tem aí o nome dos múltiplos do metro, que é o quilômetro, hectômetro e decâmetro. Você tem 3 múltiplos que o metro originou. Se você observar, e for bem claro, nós dissemos agora há pouco que o metro é a unidade padrão. Não foi isso que a gente falou? Então, se você observar aqui, ó, metro, metro e metro. Na composição dos nomes, estão vendo aí? Então, o que é que nós temos aqui? Aí eu tenho quilo, hecto e deca. Certo? Então, presta atenção nisso aqui. Quilo mais metro é quilômetro. Certo? E o quilômetro, ele é representado por esta simbologia aqui. Então, o que é que a gente quer que você aprenda ou relembre? Que o quilômetro, como ele é escrito, qual é a sigla dele e quantos metros ele vale. Veja bem, eu disse para você que o metro é a unidade padrão. Os múltiplos são as unidades superiores ao metro. Então, se elas são superiores, ela tem um valor numérico equivalente ao metro. Então, nós temos aqui 1 quilômetro, você vai entender que ele vale quantos metros? 1000 metros. Se eu pensar assim, 2 quilômetros vale quanto? Olha, 2000 metros.
3 quilômetros, 3.000 metros. 10 quilômetros, 10.000 metros. Não temos que ter mais essa dúvida. Então, 1 quilômetro vale 1.000 metros. Agora, falando do hectômetro. O hectômetro é representado pela simbologia HM. Então, ele vale quantos metros? Ele vale 100 metros. 1 hectômetro vale 100 metros. Se eu perguntar 3 hectômetros vale quantos metros? Vale 300 metros. É só você aqui substituir o 1 pelo 3, né? Mas se você quiser multiplicar, 3 vezes 100 é 300. 10 quilômetros, 10 hectômetros vale quantos metros? Vale quantos metros? 1.000 metros. E o decâmetro? O decâmetro é representado pela simbologia DAM. DA de deca, M de metro, certo? Então, vale quantos metros? Vale 10 metros. Então, nós já sabemos aqui, ó. 1 quilômetro vale 1.000 metros, 1 hectômetro vale 100 e 1 decâmetro vale 10 metros. 2 decâmetros vale quantos metros? 20. 4 decâmetros vale quantos metros? Vale 40. 10 decâmetros vale quantos metros? Vale 100 metros. Então, observe também a simbologia. KM sempre vai significar quilômetro, HM hectômetro e DAM decâmetro. Então, observe assim. Então, os múltiplos do metro são 3. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. O quilômetro vale 1.000 metros, o hectômetro vale 100 e o decâmetro vale 10. Você vê que ele vai decrescendo os valores, certo? Vai perdendo os zeros, tá? 1 quilômetro vale 1.000 metros, 3 zeros ali, tá vendo? Depois o hectômetro passa a ser 100, depois o decâmetro passa a ser 10. Vai uma diminuição. Observe aqui a seta, ele vai diminuindo. E o quilômetro está mais distante do metro, o hectômetro está no mediano e o decâmetro está bem próximo do metro. Então, os múltiplos são utilizados para medir grandes distâncias, isto é, grandes comprimentos. Tudo bem? Então, quer dizer que eu posso ter, por exemplo, 3.000 metros, certo? Eu posso dizer que uma rua mede 3.000 metros. Posso? Posso. Mas eu posso dizer que esta rua pode medir 3 quilômetros, porque 3.000 metros é a mesma coisa de 3 quilômetros. Como 3 quilômetros é a mesma coisa de 3.000 metros. Entendido? Agora que você entendeu os múltiplos do metro, que são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, você tem que entender quem são os submúltiplos do metro. Ora, o metro vale quanto? Vale 1 metro, tá? Então, tudo que vem depois do metro, ele é menor do que 1, certo? Então, aqui nós temos o decímetro, que ele vale 1/10 do metro. O centímetro vale 1 centímetro do metro, né? 1 centésimo do metro, desculpe. E o milímetro vale 1 milésimo do metro, certo? Então, você nota que aqui ele vai decrescendo. O milímetro é muito pequeno, é muito menor do que o valor do metro, certo? Mais próximo do metro é o decímetro, não é isso para nós? Então, o decímetro, a representação dele para nós é dm, tá? Toda vez que você vê dm, quer dizer decímetro. E cm significa centímetro e mm, milímetro. Se eu lhe perguntar quantos metros vale um decímetro, não tenha dúvida, decímetro vale 0,1 metro, certo? Quanto vale 1 metro? 1 centímetro. Quantos metros vale 1 centímetro? Vale 0,01 metro, ou 1 centésimo de metro. Quantos metros vale 1 milímetro? Vale 0,001 metro, ou 1 milésimo de metro. Então, estes submúltiplos, eles são utilizados para medir pequenos comprimentos, coisas minúsculas, né? Que nós vamos utilizar esses submúltiplos do metro. Então, nós vimos que o metro, na unidade de comprimento, é a unidade padrão. E dele se origina unidades maiores, que são os múltiplos, que são utilizados para medir grandes comprimentos, e unidades menores, que são utilizadas para medir pequenos comprimentos, que é os chamados submúltiplos. Então, nós ficamos assim. Na unidade de comprimento, nós temos que aprender quem são elas, as unidades. As unidades de comprimento, coloca aí na tua cabecinha, tá? É formado dos múltiplos, da unidade padrão e dos submúltiplos.
E em ordem ele fica assim: quilômetro, hectômetro e decâmetro, que são os múltiplos, né, que nós já aprendemos, os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Depois nós temos a unidade padrão, que é o metro. Depois temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são os submúltiplos. Então as unidades de comprimento são essas: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É de grande importância que nós possamos saber quais são as unidades, saber a sua simbologia, porque nós vamos trabalhar problemas de unidades de comprimento em que às vezes uma medida está em quilômetro, a outra medida está em metro, outra medida está em milímetro. E aí, para poder fazer operações entre estas unidades de comprimento, é necessário, né, lá num resultado qualquer, que as unidades sejam a mesma. Mas aí a gente pergunta, mas como fazer isso? Aí nós vamos começar o assunto mais importante dentro das unidades de comprimento, que são as transformações de unidade. Nós estudamos tudo aquilo que nós falamos até agora, de conhecer os múltiplos, de conhecer a unidade padrão e os submúltiplos, para nós entendermos esta tabela que está sendo apresentada aí no seu vídeo. Essa aí nos faz entender como nós vamos transformar as unidades, transformar as medidas. Então, para realizar as conversões, que em livros você vai encontrar, em outros vídeos, também como transformações das unidades de medida, derivadas do método. Aí vocês lembram, derivadas do método são os múltiplos e submúltiplos. Podemos nos basear na seguinte tabela. Então, você tem que aprender essa tabela, certo? Eu disse lá naquele slide anterior que isso aqui está na ordem, né? Está na ordem, aqui, ó. Isso aqui é ordem, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro que aparece quem é? É o quilômetro. Depois, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aprende essa ordem. Aí você vai entender que de uma unidade para outra, sempre há variação, sempre para transformar de uma unidade para outra, você vai precisar de 10. Lembre-se que nós estamos trabalhando no sistema métrico decimal, baseado no 10. Então, nós vamos aqui. De quilômetro para hectômetro, veja bem, você vai colocar aqui, ó, de quilômetro, deixa eu marcar aqui para nós, de quilômetro para hectômetro. Você está saindo do maior, você sabe que quilômetro é maior do que hectômetro. Então, toda vez que você sai do maior para o menor, você vai entender que sempre você vai ter que multiplicar. Se é apenas para uma casa, você vai multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro também, ó, de um é maior para o menor. Então, também você vai multiplicar. Como é apenas uma casa, você multiplica por 10. De decâmetro para metro, também é apenas uma casa, do maior para o menor, multiplica. Metro para decímetro, também multiplica. Do decímetro para o centímetro e do centímetro para o milímetro. Tudo multiplica. Então, a primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça. Toda vez que eu quiser transformar uma unidade maior para uma unidade menor, você tem que fazer a multiplicação. É a única operação que cabe. De unidades que a gente chama de unidade superior para uma unidade inferior. Você vai multiplicar. Você multiplica por quanto? Depende quantas casas você vai variar. Quantas casas você vai usar. Se for apenas uma casa do quilômetro para hectômetro é por 10. Se fosse de metro para decímetro, seria apenas uma casa. Também você tem que multiplicar por 10. Mas vamos supor que eu quero aqui, ó, de quilômetro para decâmetro. Tem quantos 10 aí que você pode observar? Você pode observar que tem quantos 10? 2 10. Aí você não vai colocar ou errar e dizer que vai multiplicar por 20. Certo? Não é. Eu não estou dizendo para você somar. Você tem que multiplicar. Multiplica por quanto? Por 100. Certo? Quando é 2 10 é sempre. Só eu boto 1 e os 2 zeros. Se eu quisesse transformar o quilômetro para metro, você observa que agora você tem quantos 10?
Você tem 3 10. 1, 2, 3. Então, fica 1 seguido dos 3 zeros. Então, você vai multiplicar por quanto, pessoal? Vai multiplicar por 1000. Tudo bem? E assim sucessivamente. Se eu pudesse aqui, ó, transformar de decâmetro, né, para decímetro. Aí eu tenho quantos 10? Tenho 1 e tenho 2. Então, eu multiplico por quanto? Por 100. Porque o decâmetro é maior do que o centímetro. Então, toda vez que você for transformar uma unidade superior para uma unidade inferior, você vai multiplicar. Tranquilo? Entendido? Pessoal, se tiver dúvida, vai perguntando aí no chat. Daqui a pouco eu respondo para você. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos fazer o inverso. Quando você tem uma unidade inferior e quer transformar na unidade superior. Quando você tem uma unidade pequena e quer agora escrevê-la como uma unidade maior. As unidades maiores sempre é o que vai ficar à esquerda, voltando, tá? Então aqui, ó, eu tenho centímetro e vou transformar em decímetro. Estão vendo aqui? Você entende o seguinte, quando eu queria da superior para inferior, a variação entre as unidades era de 10 em 10, certo? Essa mesma variação continua, certo? Só que agora voltando, em vez de multiplicar, você vai dividir. De unidade inferior para superior, você sempre divide, tá bom? Então, você divide por quanto? Depende de quantas casas você vai ter que transformar. Então, aqui, ó, de centímetro para decímetro, você observa que você só tem uma casa, então você só divide por 10. Mas se fosse de milímetro para metro, ó, eu estou saindo de uma unidade inferior, que é o milímetro, que é uma unidade pequena, e indo para uma superior, que é o metro, que é maior do que milímetro. Neste caso, eu tenho quantos 10? 1, 2, 3. Você sabe que de unidade inferior para superior, eu tenho que dividir por quanto? Por 1000, porque aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1000, tudo bem? Então, você, dentro dessas unidades de medidas aqui, de 10 em 10 você pode multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e por 1 milhão. Esse é o máximo. Se você estiver dividindo, você pode dividir por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 ou por 1 milhão, que é o máximo. Essa tabela de comprimento só nos permite fazer estas variações, essas duas operações. De unidade superior para unidade inferior, você vai multiplicar. E da unidade inferior para a unidade superior, você vai dividir de acordo com a quantidade de unidades que você vai transformar. Entendido? Ótimo. Se não, coloca aí sua dúvida que a gente explica com prazer. Então, aqui, em resumo, quando eu quiser transformar as unidades superiores para inferiores, que é da esquerda para a direita, nós devemos multiplicar. Quando nós transformamos das unidades inferiores para superiores, nós vamos dividir. Então, eu coloquei aqui para você um esqueminha que é importante para nós, hein? Então, aqui, ó, esse esqueminha aqui. Unidade superior para inferior, toda vez que eu quiser de uma unidade, uma medida que é grande, né, e for para uma unidade inferior, certo? Nós vamos multiplicar. Se for uma unidade inferior, voltando, se estiver voltando, eu vou dividir, tudo bem? Olha os exemplos aqui para nós entendermos bem mesmo esse assunto. Gente, eu quero que nós possamos transformar 1,7 quilômetros, todas essas transformações que eu estou pedindo aqui, é em metro, tá? Em metro. Então, todas as que eu vou fazer a transformação aqui, vão ser dadas em metro no final, tudo bem? Então, observa aqui, eu quero transformar 1,7 quilômetros em metro. Então, se você observar, eu tenho aqui, ó, quilômetro, você aqui de quilômetro e vou para metro. Se você observar, se é de quilômetro para metro, a primeira coisa que você tem que saber que operação você vai fazer. Se é multiplicação ou se é divisão. Neste caso, é uma multiplicação, porque você está transformando de uma unidade superior para uma inferior. Aí você observa quantos 10 vocês têm entre quilômetro e metro. Aqui eu tenho um 10, 2, 3. Ó, eu cheguei aqui em metro. Se são 3, eu posso multiplicar por quanto?
por 1000, que é o 1 seguido de 3 zeros. Aí nós chegamos a uma coisa aqui que eu quero que você preste atenção, se não souber, daqui a pouco não vamos relembrar. Lembre-se que nós estamos aí trabalhando com um número decimal. Lembra que é número decimal? Aquele número que tem vírgula, né? Uma parte inteira é parte decimal. Pronto. Então, nós vamos multiplicar por 1000, como está aí no vídeo, certo? Como é que nós vamos fazer? Pessoal, nós já estamos no momento que a gente temos que ser práticos, evitar perder tempo, né? Pegar outros caminhos da matemática que venham nos favorecer. Então, 1,7 vezes 1000, nós temos que entender que quando eu tenho desse jeito aqui, o número decimal multiplicado por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, né, e 1 milhão, a vírgula desce quantas casas decimais forem a quantidade de zeros. Quantos zeros nós temos aqui? Nós temos 3 zeros, tudo bem? Nós temos 3 zeros. Então, quantas casas decimais tem que descer? A vírgula, 3 casas. A vírgula está aqui, então ela desce uma, aí ficou para trás do 7, né? Acabou o número. Então, quando acaba o número, a gente acrescenta 0. Quantos zeros? Está faltando quantas casas? 2, né? Para descer 3. Então, 2, 1 zero, 3, outro 0. Então, aqui, ó. Tá aqui, gente. 1.700. Lembre-se que a vírgula estava aqui. Desceu uma casa aqui. 2 acrescentei. 3 aqui. Então, deu 1.700 metros. Tudo bem? Observe este outro exemplo aqui. 28,6 hectômetros. Vamos transformar em metro. Observa aqui para nós, gente. Hectômetros está aqui. E eu vou transformar em metro. Observa no gráfico, é 1, 2. Então, eu tenho hectômetro para metro, unidade superior para inferior. Eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 100. Porque aqui eu tenho 2, 10. Então, 2 zeros, 100. Então, 28,6 vezes 100. Desce quantos casas decimais? Toda vez que eu multiplicar um número decimal por 10, ou potência de 10, quem são as potências de 10? É o 100, o 1000, o 10.000, 100.000 e 1 milhão, que é o máximo que a gente pode obter da tabela. Nós devemos descer a vírgula, tudo bem? Desce a vírgula. Se acabar os números, você continua acrescentando os zeros. Então, aqui, desce quantas casas? 2. Então, aqui a vírgula desce 1, acabou o número, acrescenta o 0, que desce a segunda. Então, ficou 2.860. Ó. Olha aqui comigo de novo. A vírgula estava aqui. Desce quantas casas? 2. Ó, se a vírgula estava aqui, tem quantos números depois da vírgula? 1, 2 agora, né? É porque ela se escondeu aqui, ó, atrás desse número, do 0. Então, desceu uma, desceu a segunda. Então, dá 2.860 metros. Observa outro aqui, ó. 129 centímetros por metro. Agora, o centímetro está aqui, gente, ó. Bem aqui na tabela. Eu quero transformar centímetro para metro. Mas centímetro não é menor do que metro? Sim. Pode transformar? Posso. Mas que operação eu tenho que fazer? Divisão. De a unidade inferior para a unidade superior, você divide. Então, aqui eu peguei, ó, 129, que é um número inteiro, não é número decimal. Divido por quanto? Aí você vê quantas casas você tem, quantos 10 você tem entre centímetro e metro. Nesse caso, tem 2 10. Então, você vai dividir por quanto? Por 100. Então, aqui por 100. Aqui você não vai armar mais a divisão, gente. Toda vez que for por 10, 100, 1000, 100.000, 10.000, 1 milhão, nós vamos utilizar uma estratégia matemática. Aqui, quando o número não apresenta a vírgula, é porque a vírgula está escondida atrás do último número. E o último, nesse caso aqui, é o 9. Quer dizer que a vírgula está bem aqui, ó. Deixa eu achar aqui, para a gente poder botar aqui para nós. Bem aqui, gente, ó. Aqui, né, ó. Vou marcar aqui para nós. A vírgula é para estar escondida aqui, atrás do 9. Então, quando eu divido, eu quero dizer que eu quero subir a vírgula. Quantas casas? 2 casas, porque tem 2 zeros, 2 casas. Se ela estava escondida aqui atrás do 9, sobe uma, aqui, 2. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, né? Então, vai ficar, ó, tem um erro, né? Não era aqui. Eu errei para você chamar a atenção de vocês. Bem aqui, ó. Fica 1,29 metros. Tudo bem? Porque a vírgula ficasse bem aqui, não seria metro, seria decímetro.
não é isso? Então, aqui nesse caso, sobe duas casas. Estava 129 centímetros para metro, dividido por 100, sobe duas casas, então volta, né? Nesse caso, pula o 9, o 2 fica entre o 1 e o 2 a vírgula, e coloca a vírgula lá, tudo bem? Aqui novamente 548 milímetros, gente, ó, a vírgula não aparece é porque ela está aqui, tá? Então, 548 milímetros divide por quanto? De milímetro para metro. Se você observar, milímetro para metro, ó, eu vou fazer bem com o esqueminha, ó. Aqui, ó. Tem quantos 10 entre eles? 3 aqui. Nós temos 3 10. Então, você divide por 1000. Sobe quantas casas? Então, 3 casas. Então, aqui não tem vírgula, porque a vírgula está escondida aqui, ó. Então, sobe 3, né? Subi uma para cá, 2, 3. Aqui ficou. Então, aqui tem que colocar a vírgula, né, gente? Aí, eu coloquei a vírgula e acrescentei o 0. Por quê? Porque no número decimal sempre tem que ter a parte inteira e a parte decimal. Parte inteira é tudo que fica antes da vírgula. Parte decimal é tudo que fica depois da vírgula. Observe esse outro exemplo. Nós queremos agora transformar em centímetros medidas. Eu tenho 2,1 metros, certo? Eu quero transformar em centímetros. Observando nossa tabela, nós temos o seguinte, nós temos metros, que está aqui, e eu quero transformar em centímetros. De metro para centímetro, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Aí fica claro, é de unidade superior para unidade inferior. Eu tenho que multiplicar. Se eu vou multiplicar, então eu tenho que ver quantas casas baseadas em 10 tem entre metros e centímetro. Se você observar direitinho, entre metro e centímetro, nós vamos ter aqui, ó, gente, ó. Observe aqui, ó. Vou fazer o esqueminha aqui para a gente poder entender. Bem mesmo, tá? Eu tenho 2 10. Então, eu tenho que multiplicar, no caso, por 100. Observe, o que eu já tinha falado, se for número decimal, se eu multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 ou 1.000.000, a vírgula tem que subir ou descer? Lógico que tem que descer, certo? E se acabar os números, eu complemento com o número 0. Então, aqui, ó, 2,1 vezes 100, tá? Então, aqui nós temos que descer quantas casas? 2 casas decimais. Ela já estava aqui, né? A vírgula não estava aqui, desci uma, a segunda com 0. E a vírgula se escondeu atrás do 0, porque não tem mais números, tudo bem? Então, ficou 210 centímetros. Observe o outro aqui, ó, 37 milímetros. Então, nós temos 37 dividido por 10. Por que dividido por 10? Se você observar, nós estamos transformando as unidades em centímetros. De milímetro para centímetro, eu tenho uma variação de milímetros para centímetros, eu estou voltando, né? Uma unidade inferior para uma superior. Então, eu tenho que dividir por quanto? Por 10. Né? Porque isso é uma casa. Então, aqui a vírgula está aqui, né? Atrás do 7. Já entendeu isso? Está escondidinho aí, né? Então, vamos fazer ela aparecer. Saltando quantas casas? Só precisa saltar uma casa. Então, aqui ficou 3,7 centímetros. Uma coisa importante, gente. Quando você está fazendo a transformação, lá no final, no resultado, você tem que botar a unidade para que foi transformada. Não adianta, por exemplo, nesse exemplo que nós acabamos de ver, de você transformar 37 milímetros, que deu 3,7, e botar milímetros em vez de centímetros. Aí você fez o principal, que foi o cálculo, mas errou a unidade, que tem uma diferença grande, né? De milímetro para centímetro. Tudo bem? Então, preste atenção nisso. Próximo, 3,6 decâmetros. Eu quero transformar em centímetros. Observa aqui, ó, na nossa tabela, que decâmetro está aqui, ó. E centímetro está aqui. Então, aqui eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Decâmetro para centímetro é unidade superior para inferior. Então, você vai multiplicar. Por quanto? Por 1000, né? Tem 3 casas. Então, aqui, 3,6 por 1000. Aí, já viu que se eu vou multiplicar o número decimal por 10 ou potência de 10, a vírgula desce. Então, desce quantas casas? Observa quantos zeros tem, gente, aqui, ó. Tem 3 casas para descer. Então, aqui, o 3, a vírgula já estava aqui, né? Desci 1, 2, 3. Ele se escondeu aqui atrás do zero, então ficou 3.600
centímetros, tá bom? Então agora passou 1 quilômetro para centímetro. Gente, 1 quilômetro tá aqui, que é a primeira unidade, tá? Que aparece. Primeira unidade aqui, eu quero transformar para centímetro. Aí você observa, de quilômetro para centímetro, tá? Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 décimos, certo? 5 décimos dá 100 mil, tudo bem? Então você vai multiplicar, porque é a unidade superior para inferior. Então 1 vezes 100 mil é 100 mil centímetros, tudo bem? Aí nós vimos que o 1 era o número inteiro, não é a decimal, precisou descer vírgula. Então eu só acrescentei os zeros, tudo bem? Ótimo. Vamos aí adiante. Eu quero que você relembre exatamente isso aí. Nós vamos trabalhar muito, gente, com multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000. Toda vez, ó, por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Aqui no sistema métrico decimal de comprimento, nós trabalhamos as multiplicações e divisões por esses números. Por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil e por 1 milhão. Tudo bem? Então, observe, eu quero que você relembre e bote isso na tua cabeça, tá? Para multiplicar por 100, por 10, por 1000, né? Por 10 mil, 100 mil e 1 milhão, basta acrescentar os zeros, se for número inteiro, ou descer a vírgula de acordo com a quantidade de zero, no caso de números decimais, tudo bem? Então, aqui nós observamos que eu tenho 2, que é um número inteiro, multiplicado por 1000. O que eu tenho que fazer? Você vai armar a multiplicação mais, né, gente? Vamos logo botar o 2, bota aqui o 2, seguido da quantidade de zeros. Quantos zeros tem aqui? 3, então 3 zeros. Então dá 2000, tudo bem? Aqui 54 vezes 100. Então aqui é um número inteiro, repeti o 54 e juntei com os 2 zeros. Deu 5.400. Aqui, ó, 2,57 vezes 10. Nesse caso é um número decimal, não é isso? E aqui só tem um zero. Um zero quer dizer que eu tenho que descer a vírgula quantas casas? Uma casa. Se ele estava aqui, desce para cá. Então fica 25,7. Aqui do mesmo jeito, 6,07 multiplicado por quanto? Por 1000. Desce quantas casas? 3. Se ele estava aqui, desci uma, desci duas, acabou o número. Para descer a terceira, acrescenta o zero. Então ficou e esconde a vírgula, né, gente? Atrás desse zero. Então ficou 6.070. Então toda vez que eu for fazer a multiplicação, eu vou acrescentar zeros ou descer a vírgula, certo? E quando acabar o número, a gente acrescenta zero. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Agora, se eu quiser dividir por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, nós devemos cortar os zeros do divisor com o dividendo, certo? Ou subir a vírgula se o número for decimal. Vamos entender melhor? Observa aqui comigo, ó. Eu quero 2.500 dividido por 100. Estou pedindo para você armar conta de divisão, não. Estou pedindo para você ser prático. Corta esse. Ó, eu tenho 2 zeros. Corta esse, com esse e esse. E sobrou 25. Pronto, aqui 25. Morreu. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, eu tenho um número inteiro, mas eu não tenho zeros para cortar. Mas eu sei, quando ocorre isso, a vírgula está aqui escondida atrás do 5, né? Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3, cara. São 3 casas. Então, você vai subir quantas? Porque aqui, quando você está dividindo, a única coisa que você pode fazer é subir a vírgula. Tudo bem? Descer a vírgula só no caso de multiplicação. Tá? Aí a diferenciação. Então, nós temos o seguinte. Sobe quantas casas? 3. Você estava aqui, uma. Subiu para cá, 2, 3. Então a vírgula tem que ficar aqui. Então ficou 1,375. Observe esse outro exemplo. 2,25 quer dividir por 100. Ó, aqui tem quantas casas? 2. Eu tenho que subir. Embora o número já tenha casas decimais, não me importa. Eu tenho que subir mais 2. Tudo bem? A vírgula já estava aqui. Então sobe 2 casas. Sobe uma aqui, acrescenta o 0, sobe e coloca a vírgula e acrescenta outro 0. Então fica 0,0202. Ó. Então, saque isso aqui comigo. Ó. Aqui eu já tinha 2 casas. Aqui eu tenho que subir 2. No final, o número tem que ter quantas casas? 2 mais 2, 4, né? Olha aqui, ó. Tem que ter 4 casas decimais. Aí você não erra, tá bom? Não erra nesse caso. Observe isso aqui comigo, gente, ó. Esse número aqui tem quantos zeros? Tem 4 zeros, tudo bem? Quantos? Esse aqui é 745,6. Quantas casas decimais tem esse número? Tem uma.
Uma casa decimal. No final, vai ter que ter quantas casas decimais esse número? Vai ter que ter 5 casas decimais. Porque as 4 casas que eu vou subir, mais uma que eu já tinha, né? Então, sobe aqui, ó. 1, 2, 3. Acrescento 0 para subir a quarta, vírgula, 0. Então, dá 0 aqui, ó. 0,07456. Tranquilo? Entendido aí? Ó, se entendeu? Pergunta que a gente explica de novo, tudo bem? Então, eu quero que vocês, para a gente poder finalizar nossa primeira aula, eu quero que vocês entendam que além daquelas medidas de comprimento que nós trabalhamos hoje, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, existe dentro da matemática medidas de comprimentos que não são padronizadas, que não precisa botar na tabela, que existe uma variação de 10 em 10, certo? Ela já tem um valor próprio. E aí eu quero que vocês aprendam isso aqui também, porque volta e meia aparece um problema que utiliza essas medidas de comprimentos não padronizadas. Por exemplo, eu tenho a polegada. A polegada vale 2,54 centímetros. A milha vale 1,609 metros. A jarda, 0,91 metros. O palmo da mão vale 9 polegadas. Aí você sabe que a polegada vale quanto? 2,54. Para saber centímetros. Para saber o palmo em centímetros, quanto é que vale o palmo da mão em centímetros? Em centímetros, você multiplica o 9 por 2,54. Aí você acha o valor do palmo da mão em centímetros. Certo? E se você quiser saber o palmo da mão em metro, aí você, depois de achar o valor em centímetro, você transforma em metro. Vê como uma coisa está ligada com a outra? Isso é importante. O pé vale 12 polegadas, então você pega aqui o 12, multiplica por 2,57 ou 54 centímetros, você acha o valor do pé em centímetro. Tudo bem? Ótimo. Eu quero colocar esse desafio para vocês. Expressa a soma em metros. Veja bem que o resultado aqui, eu quero que você coloque em metros. Mas eu coloquei aqui, ó, 2,1 decâmetros mais 74 decímetros mais 214 centímetros. Pessoal, será que eu posso somar direto, sair somando 2,1 mais 74 mais 214 centímetros? Com certeza que não, né? Porque eu só posso somar em metros, que ele está dizendo lá no indicativo da questão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar todas as unidades em metro. E, por último, somar. Aí você vai tentar fazer isso aí, tudo bem? Aí, ó, aqui 104 metros. Eu preciso transformar isso aqui? Lógico que não, né? Porque a questão está pedindo para transformar em metros. Então, aqui eu vou guardar. Eu vou 0,37 km. Eu tenho que transformar em metros. 0,2 hectômetro também tem que transformar em metros. Só quando tu tiver em metro, eu somo os resultados e dá o resultado do desafio. Aqui do mesmo jeito, gente. Só não precisa transformar esse, né? Aqui também, tudo tem que transformar. Então, vocês tentam fazer aí, para ver se vocês estão sacando bem o assunto que nós estudamos agora na nossa primeira aula. Utiliza a tabela de transformação, que é aquela que nós estávamos utilizando. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto da nossa primeira aula, coloca aí no chat que a gente vai começar a responder. Nós temos 10 minutos para nós podermos conversar, fazer as nossas interações e em seguida nós vamos dar continuidade à nossa aula. Ok? Até mais!